A paz, estou bem, meus queridos. A pedido da minha irmã Noêmia, nós estamos fazendo agora o vídeo. Fizemos o áudio sobre esse texto e agora vamos fazer o vídeo sobre Tiago capítulo 5, versículo 14, uma das preocupações que veio na minha mente nesses últimos dias, relacionado à questão da cura. Porque hoje nós não vemos assim milagres tão expressivos quanto nós víamos anteriormente. Milagres sem intervenção da medicina. Hoje nós vemos milagres, vemos acontecer curas com a intervenção indireta de Deus, né? Sempre com a medicina atuando e crendo que Deus está direcionando a mão dos médicos, assim por diante. Mas nós vimos muito, eu participei, eu fui curado. Eu tinha sintomas de meningite, minha irmã estava internada com sarampo, nós tínhamos aí entre 6 e 5 anos, provavelmente, e minha mãe relata, eu lembro muito pouco desse momento, eu só lembro do momento que saí do hospital e fomos para casa, e aí já deitei na cama, e daí só levantei depois que foi ministrada a oração da cura. E eu lembro que minha mãe disse para o médico que ela aceitava um internado, 2 não, que ela estava levando eu para casa, mesmo que os sintomas fossem sintomas de meningite. Ela cria que Deus iria curar. E assim sucedeu, porque quando chegou em casa eu pedi para que ela chamasse o presbítero Dionísio, que era um senhor de cor afro-americano, e um homem de Deus, espiritual, de oração, e eu sei que ele levou uns 3 dias para vir. E quando ele chegou, ele ministrou cura e disse que em meia hora eu ia pedir comida, e minha mãe relata que em 15 minutos eu levantei a cabeça e pedi comida, visto que eu já estava há 3 dias sem comer, com febre e com muita dor de cabeça e não podia comer. Então, eu participei desses milagres, né? Eu fui um personagem dentro dessa história de milagre. No entanto, hoje nós não vemos tantos milagres acontecerem como naquele período da igreja, e há poucos anos atrás a gente viu pessoas sendo curadas de forma extraordinária, imediatamente. E venho me fazendo essa pergunta a esses tempos, orando e perguntando a Deus por que não existe hoje os milagres que existiam naquele período em que a igreja era mais simples. No entanto, a igreja tinha uma maior convicção da sua fé. Então o Espírito Santo me trouxe nesse texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E eu pensando nesse texto, e o Espírito Santo começou a trazer à minha memória alguns conhecimentos da área da neurociências e da área da psicologia, da neuropsicologia, onde ensina que o homem ele recebe a informação através das suas funções sensitivas, da sua estrutura sensitiva, que fala do tato, do olfato, do palatar, da visão, da audição e de um sexto sentido, de uma certa intuição que o homem forma a partir da união da informação. Então o homem, a partir da união de muita da informação, das experiências, essas memórias elas se juntam num processo de milissegundos e conseguem trazer uma impressão para o indivíduo.
Então aquelas pessoas mais sensíveis, elas são capazes, inclusive, de prever acontecimentos ou possíveis acontecimentos, né? É uma área que o Espírito Santo usa em muitas pessoas que são sensíveis, né? Evitando assim alguns acidentes, algumas situações complicadas, negócios negativos, né? Há pouco tempo atrás eu tive uma proposta de negócio e o Espírito Santo disse assim: pergunte para tal pessoa, que era o meu pastor. E eu liguei para o meu pastor, que tinha um conhecimento maior dessa pessoa, e perguntei para ele o que eu deveria fazer. E no momento imediato ele disse: Naor, se eu fosse você, eu não faria. Não porque o negócio é ruim, mas por causa desta pessoa. Tá? Então, se você quiser fazer, o negócio é bom. Só que eu não aconselho você a fazer por esta pessoa, né? Então eu não fiz o negócio e, graças a Deus, provavelmente fui guardado de um problema maior. Então essa intuição, ela vem à tona quando nós estamos sensíveis à ação do Espírito Santo na nossa vida, né? E aqui, e olhando nesse texto, nós vemos que biblicamente, a Bíblia, como uma mensagem de Deus para nós, essa mensagem vem para o homem. Deus conhece o homem na sua estrutura, nas suas limitações, nas suas necessidades, na maneira como o homem capta a informação, forma, concatena essa informação, né? Retém essa informação e concatena essa informação para dar uma resposta positiva. Então Deus, sabendo sobre isso, a Bíblia aqui, ela vai acompanhando justamente essa necessidade do homem, essa maneira do homem receber a informação, essa maneira do ser humano absorver de forma positiva a informação e dar uma resposta efetiva. Isso que é interessante, né? O que a neurociências hoje estuda e revela sobre o homem, a Bíblia já sabia, né? De como o homem funciona e como estimular o homem a dar uma resposta positiva e ativa para uma situação. Então, diante de uma situação adversa como a doença, né? Uma doença é algo que deixa muitas pessoas abatidas. Muitas pessoas veem a doença como algo negativo e não como algo positivo, que leva a uma melhoria de vida, a mudança de hábitos, né? A uma correção de comportamentos. Não, as pessoas veem como algo negativo, como se ele não tivesse culpa de estar naquela situação, né? A mesma coisa é o cara que fuma a vida inteira, daí tem uma eczema pulmonar, e aí ele reclama da vida porque tem um eczema, mas ele fumou a vida inteira, né? Ou ele bebeu a vida inteira, lá no fim ele tem uma cirrose, daí ele reclama da vida porque ele está com a cirrose, né? Mas ele não vê que ele é o culpado daquela situação, e ele não morreu ainda porque tem a oportunidade de fazer correções na sua vida. Deus está dando tempo e permissão para fazer correções na sua vida, para endireitar os seus caminhos. Então Deus, conhecendo o homem como o homem é e como estimulá-lo a ter uma resposta positiva e alcançar a misericórdia de Deus, Deus atua dentro dos conceitos da neuropsicologia, né? Primeiro, ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Ora, quando você chama alguém para vir atender uma necessidade sua, seja ela uma doença, uma necessidade econômica, um favor que você precisa pedir para uma pessoa, é porque você confia nessa pessoa. Você está demonstrando confiança, você está depositando uma área da tua vida na mão daquela pessoa. Você está demonstrando que dentro do ambiente relacional você é capaz de confiar. E a Bíblia diz que se nós não nos relacionamos bem com os homens, com as pessoas, com os seres humanos, como nós vamos nos relacionar bem com Deus, que nós não vemos?
Se uma pessoa que está do nosso lado, né, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, uma sogra, um sogro, uma avó, uma avó, um vizinho, né, um amigo de trabalho, um amigo de colégio, né, e eu não sou capaz de me relacionar com essas pessoas, ou eu tenho problema para me relacionar com eles, né? Como eu vou conseguir me relacionar com Deus que eu não conheço? Como eu vou conseguir manter uma comunicação com Deus que eu não posso ver? Eu faço pela fé, pelo conhecimento da palavra. Então, quando eu mando chamar alguém da comunidade que eu pertenço, o que eu estou dizendo com isso? Que eu confio de que aquela pessoa ela está habilitada por Deus para cumprir com uma função específica, que é orar por mim, que é atender a minha pessoa como crente, como parte do corpo de Cristo, para ministrar sobre a minha vida. Porque se eu não confio nos homens estabelecidos por Deus para ministrar os seus mistérios dentro da comunidade espiritual que eu convivo, entre as pessoas que testificam da mesma fé que eu, e eu não sou capaz de confiar nessas pessoas que foram estabelecidas para ministrar em nome de Deus, seria impossível para mim receber uma cura. Por quê? Porque eu estou desqualificando Deus. Eu estou dizendo para Deus: olha, o Senhor não sabe escolher, esse cara eu não confio, eu não chamo ele para orar por mim de maneira nenhuma, sendo ele um presbítero, um pastor, um evangelista dentro da minha comunidade, um ancião dentro da minha comunidade, que eu pertenço, que eu me relaciono, que eu convivo, que eu cultuo, que eu adoro, que eu mantenho a comunhão, né, na Santa Ceia. Como eu vou conseguir me relacionar com Deus se eu não sou capaz de me relacionar com estas pessoas? Então aqui o Tiago está dizendo: se tem alguém doente, o que eu devo fazer? Se alguém está doente na tua casa, o que você deve fazer? Sair correndo atrás de cura? Sendo que você pertence a uma comunidade, sendo que você pertence a um grupo de irmãos que tem ministros, que tem obreiros, que estão constituídos para fazer a obra de Deus, né? O que você tem que fazer? Chamar os presbíteros da igreja. Eu não sei qual é a hierarquia do ministério que você pertence, da instituição que você pertence, mas se você tem um ministério que você pertence, que você congrega, que você comunga, você tem o dever de chamar os presbíteros da igreja. Eles estão constituídos para isto, para atender você nas suas necessidades, para atender o corpo de Cristo, né? E isso é um ato de confiança, não no homem, mas em Deus, naquilo que Deus constituiu, naquilo que Deus levantou. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, para o Antigo Pacto, nós vamos ver que os homens não eram perfeitos. Mesmo os profetas não eram homens perfeitos, eram homens que tinham falhas, como nós temos. No entanto, ao receber estes homens como profetas, como servos de Deus, eles estavam recebendo Deus. E assim você também, assim eu. Quando eu chamo alguém para minha casa e o recebo na condição de servo de Deus, de enviado de Deus, de constituído por Deus para ministrar sobre a minha vida, eu estou dizendo que eu estou recebendo Deus. Eu estou dando um amém para a ação de Deus. Eu estou dizendo: Deus, eu confio naquilo que tu fez, naquilo que tu faz, naquilo que tu realiza. Eu estou dizendo: Deus, eu confio que tu vai usar este homem mortal, comum como eu, para ministrar sobre a minha vida, e eu serei curado. Aleluia.